Noite passada agora, o Senhor me visitou de madrugada e me fez ser levado para um lugar que eu desconheço completamente. Mas era um local e um lugar muito característico, assim, de uma obra antiga. Eu digo local, parecia um templo, mas bem medieval, bem antigo. E eu entrava dentro daquele lugar, e ia para certa repartição ali, e lá estava um quadro na parede, onde havia ali uma estratégia de como o satanismo deveria atuar dentro das instituições religiosas. E a hora que eu me deparei de frente para aquele quadro, que retratava, né, esse conteúdo intelectual e essa estratégia de como se infiltrar e controlar as instituições, eu via tudo aquilo repartido por zonas, né, por locais. E, inclusive, eu tive tempo para ver exatamente o bairro onde estava, ou a zona onde está localizada a nossa sede. E lá estava o nome de todas as igrejas, e inclusive a nossa, que eles realmente se prontificavam em dominar e garantir isso, de que todas realmente fossem confiscadas. Mas isso no sentido que eu vou explicar hoje, tá? Não é nada do que vocês estão pensando por tomada de força. É estratégia, tá? Eu acordei de manhã, e aí o Senhor falou no meu coração que essa é essa mensagem que eu quero tratar hoje aqui nessa igreja. Querendo ou não, nós já somos alvos dessas ações políticas, ocultas, entenda como você quiser. E, obviamente, dentro da nossa instituição, a gente já vê impacto de muitos fatores que vão ser tratados hoje aqui nessa noite, porque eu vou resgatar muita coisa com os irmãos aqui, do que diz respeito às Escrituras. E a gente já percebe isso, de que nós estamos sendo vítimas, eu digo nós como cristãos, e isso aqui como uma instituição de Cristo, vítimas de um mal que se organiza, de um mal organizado, de uma maldade institucional, e muito bem aparelhada por sinal. E a gente vem tratando isso, sempre quando o Senhor dá a oportunidade para o pastor, eu trato em canal, eu trato de púlpito, eu tento exatamente assessorar você e aqueles que estão aqui para realmente ter essa interpretação de que a corrupção que está dentro da igreja hoje, ela não está amparada somente por uma questão de moralidade, mas por uma ordem sistêmica, por uma força institucional e mundial. Bom, foi isso que o Senhor me pediu para pregar. E trazer aos irmãos aqui a consciência disso. Do que na verdade sempre aconteceu dentro da história, porque o que está acontecendo hoje se repete dentro da história. E é muito profundo. Profundo mesmo a destruição que isso chegou. Bem, eu estou diante aqui de um texto que acabei de ler com você, que Jesus pede a João para comunicar à igreja, e aí entra o parecer do que ele pediu à igreja de Filadélfia, e ele destaca lá no versículo 9, aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Tá? E a gente vai saber quem são aqueles que eram ou constituem a sinagoga de Satanás, naquele tempo, lá na história. Lá no capítulo 2 do versículo 9, ele faz a mesma repetição, porque você vê que este problema, né, de infiltração por essa ordem, não estava combatendo só uma igreja, mas todas elas. Inclusive ele faz, o Senhor, a menção de que aqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás se declaravam judeus, mas não eram judeus. Eram falsos judeus. E eu vou tentar exatamente resgatar isso lá atrás na história, para o irmão entender e compreender o que Jesus quer de nós hoje aqui nessa noite. Bom, primeiro ponto importante, que todas estas 7 igrejas da Ásia, porque se tratam de 7 igrejas que existiam, que Jesus comunicou a palavra, que João escreveu e endereçou a carta a cada um desses líderes, tá? Na Ásia Menor. Todas essas igrejas
como grande parte das outras que não estão mencionadas aí na carta apocalíptica, historicamente se registra que todas estavam dentro de uma perspectiva. Qual era essa perspectiva? Todas estavam sendo buscadas, não sei se eu posso dizer assim, tá? Por uma força institucional que visava controlar isso, o que elas pregavam dentro delas. Havia ali, confirmado pela história, uma força institucional que procurava dominar cristãos e a igreja da época. Tá? E os da sinagoga de Satanás não podem ser vistos como por vocês, nenhum de vocês aqui, como uma força caída, espiritual, essa coisa meio mística. Não se tratam de partidos. Essa perspectiva que eu me refiro aqui estava representado historicamente ali por posicionamentos e comportamentos, não só ministeriais, como também de pensamento. Exemplo, pelo orgulho intelectual. Vocês vão ver Paulo combatendo isso na igreja com muitas cartas. Culto a homens, imoralidade consensual, o liberalismo, né? O regresso ao judaísmo, a maldade social, né? Para não dizer moral, os falsos conceitos no ministério da fé, os falsos apóstolos, os falsos profetas, como outras irregularidades, abafavam e sufocavam a igreja da época. Um exemplo, 1 Coríntios 1, 18 ao verso 25, você vai ver ali Paulo tentando combater essas correntes de pensamento que estavam dentro da igreja, interferindo no evangelho de Cristo, que estavam representados pelos intelectuais da época, pelo intelectualismo. Ok? Então é muito claro, historicamente, que todas as igrejas e primeiras igrejas, tá? Todas elas estavam sendo vítimas dessas células e partidos organizados. Uma espécie de gestão, né, religiosa que tentava se infiltrar e impetrar dentro da igreja, discutindo ou pregando falsos conceitos, falso conteúdo, como também criando divisões e dissensões de opinião. Isso está espalhado por todo o ministério apostólico. A preocupação deles com os hereges, com esses partidos, com essas células e facções é uma coisa assustadora. Assustadora, tanto que eu não posso expor tudo aqui, porque nós não temos tempo para isso. Que forma exatamente, até então, aquilo que a gente chama de posicionamento apologético. Porque Jesus já trouxe um ministério apologético naquilo que ele exerceu no seu messianismo, mas o movimento apostólico posterior que ele preparou, muito mais. É assustador. Bem, um exemplo, Apocalipse 2,6, Jesus identifica em uma das igrejas lá, os tais dos nicolaítas, que representavam a licenciosidade, a imoralidade pagã, o vício sexual, era um monte de coisa que esses caras estavam injetando lá dentro da igreja para corromper a igreja. Mas o fato é que isso estava sendo representado por um partido, estava sendo representado por uma célula intelectual. Um outro nome que Jesus também utiliza para identificar naquela época é os ensinos de Balaão, uma expressão que está aí no Apocalipse 2,14, que não só representava também a licenciosidade, imoralidade pagã, como também o materialismo cultual. Porque Balaão representa exatamente aquele que se vendeu pelo prêmio da injustiça, né? Então, nota os irmãos que Jesus ele se posiciona a identificar a igreja daquilo que a corrompia e também faz alertas a respeito de que a igreja se posicionasse para repreender. Identifica quem são os hereges e joga eles para fora, pô. Para que a igreja não se corrompa. Esses alertas foram feitos não só pelo Senhor, como também as exposições, os alertas pelos apóstolos. Então isso está muito trabalhado e muito claro nas Escrituras. Ok? Só vai acontecer com essa igreja se nós permitirmos. Só vai acontecer comigo e com você se nós deixarmos.
Até lembro aqui que eu li com os irmãos da igreja de Filadélfia, que o Senhor diz a ela que deu a ela uma porta que ninguém ia fechar. E que porta que é essa? Da igreja? Não. A porta da palavra. Então só vai acontecer se eu e você aqui afrouxarmos. E obviamente, todos aqui vão ter que pagar o preço por isso. O que muitos de vocês não querem fazer. Porque se dependesse de alguns de vocês, essa aqui já tinha sido vencida há muito tempo. Eu sei disso. Mas em compensação serve de alerta para você. Eu não estou querendo te comover não, filho. Eu não faço política. Só estou querendo dizer para você que para que a gente sobrevivesse até o dia de hoje, tinha que ter pessoas aqui que defendessem realmente essa causa. Bom, então dizer que o que eu vou falar hoje aqui é ficção, dizer que o que eu vou falar hoje aqui é besteira, você vai ter que provar. Porque eu estou buscando o fundo histórico disso, do que Jesus falou, porque alguns de vocês até pensam que nós estamos lutando contra o diabo ali na porta da igreja, que o diabo está ali agora virado para mim, ou me encarando e procurando uma hora para me pegar e pegar a igreja. Isso não é possível. Porque essas forças já estão subjugadas pelo Evangelho de Cristo depois que ele venceu. A maldade, a corrupção está representada pelo homem e pelo livre-arbítrio. Então identifique quem são eles. Ao invés de ficar caçando Pokémon, procura saber em quem o diabo se personificou e se organizou. Porque é um rombo desgraçado de destruição que já veio na história para a igreja, representado por esses homens e por essas organizações, que é assustador. Tanto que dá rende pra gente matéria e vídeo toda semana e todo dia. Então vamos parar de repreender um pouco o diabo e começar a repreender um pouco o homem. O que o homem anda fazendo é que a igreja assusta até o diabo.